Preparação, Enem 2015, aula 39. Nesta aula nós vamos ver um exercício falando sobre geometria analítica. A questão escolhida foi uma questão da Universidade Federal do Estado do Espírito Santo. As condições simultâneas, x² mais y² menor ou igual a 4, x mais y maior ou igual a 1 e x vezes y maior ou igual a 0, determinam uma região no plano cartesiano. A área dessa região é, dado o A, lê-se unidades de área. Temos aqui as alternativas. Resolução. Vamos fazer a resolução por partes. A inequação x² mais y² menor ou igual a 4 representa uma circunferência, x² mais y² igual a 4, uma circunferência de raiz igual a 2, centro na origem de coordenadas e sua parte interna, e são os pontos da circunferência e os pontos interiores à circunferência, conforme aqui indicado na figura abaixo. Uma circunferência de centro na origem, raio igual a 2, os pontos da circunferência e os pontos internos à circunferência. Parte 2. A inequação x mais y maior ou igual a 1 representa também os pontos do plano cartesiano que estão acima da reta de equação x mais y igual a 1. Lembrando aqui que eu delimitei as partes acima da reta só para representar a parte colorida, uma vez se eu fosse representar o colorido aqui, né, por limitação do programa, eu não teria como delimitar todos os pontos que estão acima. Lembrando que a reta também ela continua além dessa delimitação. A reta R, temos aqui apenas uma parte dela e apenas uma parte colorida do plano cartesiano, que é a solução da inequação. Então a figura mostra a situação. 3. A inequação x vezes y maior do que 0 também representa pontos do plano cartesiano que estão no primeiro e terceiro quadrante. No primeiro quadrante, porque se o produto x vezes y é nulo, se um dos fatores for igual a 0, ou se a abscissa for 0 ou a ordenada for 0. Se x é maior do que 0, ou se x é positivo, para o produto ser positivo, o y também tem que ser positivo. E x é positivo e y é positivo, constitui os pontos que estão no primeiro quadrante, também que é delimitado por uma circunferência de centro na origem, apenas para facilitar o colorido, conforme já falei, para obedecer os limites da minha tecnologia, do meu programa. Da mesma forma, se x for negativo e y também for negativo, o produto de dois números negativos é um número positivo. X negativos e y negativo representam os pontos que estão no terceiro quadrante. Então, os pontos do plano cartesiano que satisfaz a esta condição, x vezes y maior do que 0, são os pontos situados no primeiro quadrante e os pontos situados no terceiro quadrante. Vamos agora à solução final pedida. A área pedida é a parte que satisfaz ao mesmo tempo, simultaneamente, as três condições. Isto é, está dentro da circunferência, está acima da reta e pertence ao primeiro ou terceiro quadrante. E nós vimos lá que a condição que satisfaz ao mesmo tempo está dentro da circunferência, está acima da reta e está no primeiro quadrante, é esta parte colorida aqui. Acima da reta, todos esses pontos estão acima da reta, estão dentro da circunferência e pertencem ao primeiro quadrante. Sabe que os pontos pertencendo ao terceiro quadrante não satisfaz a condição de estar acima da reta x mais y maior ou igual a 1. A área pedida, portanto, vai ser igual a 1/4 da circunferência, essa área aqui é 1/4 da circunferência, menos a área desse triângulo AOB. E nós sabemos que se o x for 0, o y vai ser 1, e se o y for 0, o x vai ser 1. Então, é um triângulo retângulo, onde esse cateto vale 1 unidade,
esse kt também vale 1 unidade. Vamos chamar a área do quarto da circunferência de área 1. Então, a área da circunferência é πr2, o raio vale 2, então π vezes 2 ao quadrado, 1 quarto, então 1 sobre 4. 2 ao quadrado é 4, cancelando 4 com 4, então π unidade de área. A área do quarto da circunferência. Área 2, nós vamos chamar área 2 a área do triângulo AOB, que é base, que é 1, que é, aqui a abscissa é 1, então essa medida desse segmento é 1 unidade. Aqui também é 1, então base vezes altura sobre 2. 1 vezes 1 dá 1, 1 sobre 2, 1 meio. 1 meio de unidade de área. A área pedida é a área 1, a área de 1 quarto da circunferência, menos a área 2, que é a área do triângulo AOB. A área 1 é π unidades de área, a área 2 é meio unidade de área. Então, a área pedida vai ser π menos meio unidade de área. Voltando à página anterior, nós vamos ver que a resposta é a letra E.